Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, meus caros alunos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tenham estudado bastante nesse dia de hoje, então que estejam prontos para mais uma aula, para a gente poder esclarecer um pouco mais o conteúdo, né? Ver uma forma diferente, né, do conteúdo que o professor vai passar ali, nessa aula que ele preparou com tanto carinho, para poder tirar as dúvidas, né, de vocês. Beleza, gente? Vou aguardar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal vai chegando, vai se ajeitando. Enquanto isso, eu vou falar aqui para vocês, né, eu me chamo Matheus Silva, né, sou aqui do Núcleo de Engenharia e Tecnologia. Vou estar aqui no chat acompanhando vocês aqui, tirando as dúvidas de vocês, vou mandar a lista de presença para vocês assinarem depois lá, onde tem esse preenche lá com o RA, o nome completo de vocês, e avaliam a aula e colocam lá observações de novos temas que vocês gostariam de ver, ou alguma coisa que vocês gostariam de que melhorasse. A gente está sempre de olho aí para procurar trazer a melhor qualidade para vocês, gente. Quem não souber, né, o RA é aquele número lá que vocês utilizam para acessar o Moodle, tá, gente? Então, mas se vocês não souber também, não lembrar de cabeça aí, tiver difícil de procurar, vocês podem só colocar 00 lá, mas colocando o nome completo de vocês certinho, tá tudo certo, tá, gente? Beleza? Bom, acho que já deu tempo de todo mundo chegar, vou estar passando a aula aqui para vocês e no final dela eu tô de volta aí, conversar mais um pouquinho com vocês, beleza, gente? Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão de agrometeorologia e climatologia. Dando início, vamos relembrar o que nós vimos na primeira unidade, que foram as definições de meteorologia e climatologia. Primeiramente, definimos qual é a diferença entre clima e tempo, e depois vimos sobre energia atmosférica. Relembrando, então, o que é o tempo? É denominado o estado da atmosfera em um determinado momento e lugar, ou é o estado da atmosfera com relação aos seus efeitos sobre a vida e a atividade humana. Então, o que é o tempo? O tempo é o agora. Qual é o tempo agora? Hoje o clima está quente, hoje o clima está frio. Então, esse é o tempo. E o clima? O clima é denominado como uma síntese do tempo em um determinado lugar para um determinado período cronológico. Portanto, o clima se refere às características da atmosfera inferidas de observações contínuas durante um longo período. Então, o clima aqui, para a gente deixar mais claro. O que seria o clima? O clima é um estudo do tempo por um longo período. Então, a gente tem um estudo aí, de 2018 a 2022. Esse é o estudo do clima. Ali a gente vai ter as médias de temperatura, qual mês que foi o mês mais quente, qual que foi o mês mais frio. Por exemplo, quando a gente está lá assistindo a previsão do tempo,
e a moça lá do tempo fala: ah, esse mês ele foi mais quente do que o mês do ano passado, o mesmo mês em 2021. Então, por quê? Ele teve um estudo onde a gente tinha ali as médias de temperatura e no ano de 2022 essa temperatura foi diferente do que no ano de 2021. Então aí esse é um estudo, né? Um estudo sobre o clima. O clima é o estudo do tempo em um longo período. E aqui eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem sobre as camadas da atmosfera, que a gente vai entender ali sobre as energias atmosféricas. Assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada de ar mais próxima da Terra, com cerca de 16 km de altura. Ela contém a maior parte dos gases que formam a atmosfera. É muito importante para os estudos geográficos e para as práticas humanas, pois é nela que acontece a maioria dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os ventos, os relâmpagos e as variações de umidade. Além disso, é nela também que a vida se sustenta. Acima da troposfera encontra-se a estratosfera, que se estende a até 50 km de altitude. Sua importância encontra-se no fato de abrigar a camada de ozônio, que, como já vimos, ajuda a filtrar e impedir a passagem de raios ultravioletas, como UVA, UVB e UVC, para a superfície da Terra. A seguir vem a mesosfera, que se encontra a até 80 km de altitude. Por se encontrar distante do calor médio da Terra e relativamente distante dos raios solares, é a camada que apresenta as menores temperaturas atmosféricas, podendo atingir 100 graus negativos. Nesse ponto, o ar é muito rarefeito. É na mesosfera também que ocorrem as auroras, fenômenos luminosos produzidos pela colisão de partículas do Sol com a atmosfera. Elas ocorrem próximo a regiões polares, sendo chamadas de auroras boreais no hemisfério norte e de auroras austrais no hemisfério sul. Depois da mesosfera vem a termosfera, também chamada de ionosfera. Ela chega a atingir 500 km de altitude. Sua importância para o ser humano encontra-se no fato de abrigar gases ionizados, que ajudam a refletir e propagar as ondas de rádio, sendo essencial para a telecomunicação. E por fim, após a termosfera, a partir de aproximadamente 900 km de altitude até o espaço exterior, temos a exosfera, camada onde os satélites artificiais costumam se posicionar. Nessa camada, o ar é extremamente rarefeito. A temperatura é muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite. Dando continuidade à nossa aula de revisão, vamos para a nossa segunda unidade. O que estudamos na segunda unidade? Nós vimos o balanço hídrico, alterações climáticas e seu efeito na produção vegetal e a classificação do clima. Vamos relembrar lá, né? A gente viu sobre o balanço hídrico. O que é, né, esse balanço hídrico? O balanço hídrico é realizado buscando contabilizar a água do solo resultante da aplicação do princípio de conservação de massa em um volume de solo vegetado. A variação de armazenamento de água do volume considerado por intervalo de tempo, assim, representa o balanço do que entrou e o que saiu de água do volume de controle. Então, relembrando lá, a gente vai fazer o balanço. O que é esse balanço? Esse balanço vai ser a quantidade de água que entra e que sai do solo. Então, a gente vai ter o balanço hídrico ali. O que a gente contabiliza ali na entrada? Vai ser a precipitação, a irrigação, o orvalho,
o escoamento superficial, drenagem lateral e a seção capilar. Então, vocês podem verificar aqui na figura, geralmente, da onde que a gente vai calcular cada um. E a saída? Então, a gente vai calcular ali evapotranspiração, escoamento superficial, drenagem lateral e drenagem profunda. Relembrando, então, lá na nossa terceira aula, a gente viu sobre o balanço hídrico, aqui é só para vocês relembrarem que a gente conseguiu calcular toda essa tabelinha. Então, o balanço hídrico ele será feito em um período de 1 ano, né, de janeiro a dezembro, e a gente vai conseguir ali saber o quanto que houve de evapotranspiração, quanto que a cultura evaporou, quanto transpirou, através daqueles cálculos que a gente viu lá na terceira aula. Dando continuidade, então agora a gente vai falar de agricultura moderna, para aumentar a produtividade e a sustentabilidade. Então vimos lá por que a agricultura moderna tem nos ajudado a ter uma produção maior. Se a gente pegar aí dos últimos 30 anos, o quanto que se produziu no mesmo território, né? Produzimos muito mais. E o que a gente usa aí para melhorar, para que essa produção sempre seja melhor? A gente usa o melhoramento genético de plantas. O que acontece? A gente faz ali há muitos estudos relacionados à planta resistente a certas pragas, a planta resistente à seca, existe a planta que vai ser de uma determinada região, essa não será plantada em qualquer outra região. Então, existem estudos localizados, né? E isso faz com que a sua produção aumente. A prática de irrigação, muitos estados têm o problema que não há precipitação. Por exemplo, no norte do nosso país. Então, lá se usa muito irrigação e há uma ótima produção. Então, a irrigação veio aí para ser como uma tecnologia para melhorar. Entre outras, a rotação de cultura, os maquinários cada vez mais tecnológicos, com GPS, com um conforto, né? Até o próprio ali que está fazendo a semeadura, está no ar-condicionado, está ali no fresco, isso proporciona para ele uma qualidade melhor, né? De produção. Então, tudo isso vem para ajudar a nossa agricultura. E nós vimos também sobre a classificação do clima. Então, por que a gente usa classificar o clima? Porque dessa forma a gente vai conseguir saber onde que o clima é mais quente, é mais frio, é tropical, e assim podemos fazer uma produção de qualidade para aquele local. Temos aqui 2 autores. O primeiro traz a classificação que baseia-se conforme a atuação das massas de ar e precipitação, podendo dividi-la em 3 grupos, que é as baixas latitudes, médias latitudes e altas latitudes. Então, é o primeiro para o clima do Brasil, ali onde a gente tem clima equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Então, é através desses estudos, a gente classifica cada região que tem o clima daquela forma. Já o segundo autor nos traz, ele divide o globo terrestre em 5 zonas principais, que serão essas: clima tropical chuvoso, clima seco, clima temperado, temperado chuvoso, clima boreal e clima polar. Diferente do primeiro autor, esse segundo autor, ele divide o Brasil por letras. E cada letra significa um diferente clima para aquele local.
Na nossa terceira unidade, nós estudamos sobre precipitação e evapotranspiração. Aqui eu trago um vídeo para vocês relembrarem quais são os tipos de chuva, que é chuva, neve, granizo, né? Para vocês relembrarem quais são esses tipos de precipitações. Precipitações podem ser de três maneiras, em forma de neve, de granizo e de chuva. A neve acontece quando a temperatura do ar está abaixo de zero. Quando isso acontece, o vapor de água na atmosfera se congela e os flocos de gelo formados por cristais se precipitam. Já o granizo acontece quando ocorrem temporais. A chuva acontece em nuvens muito altas, que ao se precipitar, vem com muita velocidade para a superfície, passando por camadas de ar muito frias que geram o congelamento das gotas de água. Quanto mais partículas de poluição essa gota de gelo encontrar pelo caminho, mais água ela vai juntar e maior serão as pedras de gelo. O granizo pode causar um estrago grande quando chega no solo. A chuva, a mais conhecida das precipitações, podem ser formadas de três maneiras. A chuva frontal, ela acontece quando uma massa de ar quente, normalmente carregada de vapor d'água, encontra uma massa de ar fria, num fenômeno que chamamos de frente. O vapor em contato com o ar frio se condensa e causa chuva. A chuva frontal é normalmente relacionada com as mudanças de temperatura numa região. A chuva convectiva, também chamada nas regiões sul e sudeste do país como chuva de verão. Ao longo do dia, com temperaturas altas, o ar fica menos denso e carrega toda a umidade do solo com ele. Quando chega no fim da tarde, o ar está muito carregado de umidade. E com a diminuição da temperatura, ocorrem temporais rápidos, que normalmente ocorrem alagamentos em grandes centros urbanos. A chuva orográfica, também chamada de chuva de relevo, acontece quando uma massa de ar quente e úmida tenta passar pelo bloqueio natural de montanhas. O ar tenta subir, mas ao atingir certa altitude a pressão atmosférica muda e o vapor d'água se condensa num chuvisco constante e muito fino, que também chamamos de neblina. No Brasil, as chuvas orográficas ocorrem na Serra do Mar, no sul e no sudeste, na Chapada da Borborema, Ibiapaba e Apodi no nordeste e na Serra Geral no sul. É importante lembrar, pessoal, que além das precipitações temos outros dois elementos do clima, como a temperatura e a pressão. Dando continuidade, vamos relembrar quais são os instrumentos para medir essa precipitação. Então, para que a gente saiba o quanto choveu, a gente precisa ter um equipamento que o mede. Esses podem ser medidos por meio de três tipos de instrumento: o pluviômetro, o pulviógrafo e o radar meteorológico. Esses são os três mais utilizados para medir as precipitações no Brasil. E a evapotranspiração, vamos relembrar lá que a gente viu os tipos de evapotranspiração. A evapotranspiração potencial ou de referência, que é aquela que irá ser determinada quando se tem uma superfície gramada e não tem restrição hídrica. A evapotranspiração real, a evapotranspiração de oásis, a evapotranspiração da cultura. A evapotranspiração da cultura, vamos relembrar que é aquela uma que a gente consegue saber o quanto a cultura evaporou através do seu coeficiente de cultura. E na unidade 4, nós estudamos sobre vento e zoneamento climático. Vimos primeiramente quais são os tipos de vento, né? São os ventos alícios, contralícios, ciclones, tufões, furacões e tornados. Nós vimos onde esses ventos eles ocorrem mais, onde não ocorrem. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas figuras, né? Esses são para mostrar para vocês, ó, esse é o ciclone, um furacão, um tornado, para que a gente possa exemplificar o que é cada um. E vocês relembrarem os tipos de vento. E para que a gente possa medir esse vento, né? Para que a gente saiba quanto que alcançou esse vento. Então a gente tem dois aparelhos que são os mais utilizados no Brasil hoje para se medir o vento. O anaimômetro, que é usado para medir a velocidade média do vento, e o anaimógrafo, que mede
e registra as variações de velocidade do vento durante todo o dia. Então, esses dois equipamentos, eles são colocados nas estações meteorológicas e vão passar para esses meteorologistas quanto que atingiu o vento. Então, ele é usado para que a gente possa saber a dimensão dos ventos. E qual que é o efeito, né, que esse vento pode causar na agricultura? Ele pode ter um evento, o efeito favorável e o efeito desfavorável. Quais são os favoráveis? A redistribuição do calor, vapor de água de uma região mais úmida para uma região mais seca, renovação do ar próximo às plantas, mantendo o suprimento de CO2 para as folhas das plantas durante a fotossíntese e ações polinizadoras. Então é muito importante o vento, como tudo é muito importante, mas também, como tudo, há suas vantagens e suas desvantagens. E os ventos, eles também trazem as desvantagens para a agricultura. Então, qual que é esses efeitos aí desfavoráveis? A transpiração. A transpiração ela é desfavorável para a planta porque a planta está perdendo água. Isso não é favorável. A absorção de CO2, efeitos mecânicos sobre as folhas e caules. Nessa primeira figura, a gente pode ver um efeito de acamamento da cultura do milho. Não é favorável, pois aqui a gente perde toda a nossa produção. Não tem como ocorrer a gente conseguir recuperar, porque quebrou o caule da planta, então não tem como a gente recuperar essa produção. Então acaba sendo muito desfavorável. E as erosões eólicas. Erosões eólicas são aquelas onde vai ocorrer a erosão por meio do vento. E o que a gente pode fazer, né? Relembrando aí, o que a gente pode fazer para que não ocorra essa quebra de vento? São denominadas estruturas físicas altas, naturais ou artificiais, que irão diminuir a velocidade do vento a níveis suportáveis e adequados ao bom desempenho da cultura. Então, geralmente vai ser plantado uma cultura ao entorno da cultura que se deseja prevenir o vento. A gente vai plantar uma cultura maior que ela, e assim evitando o vento. Outra maneira de evitar vento é fazendo com que a gente plante em estufas, né? Geralmente hortaliças que são ali muito mais sensíveis, né? Tanto à precipitação quanto a vento. Então elas são colocadas em estufas. Também é uma forma de prevenir e de ter uma maior produção. E vamos falar agora sobre zoneamento climático. O zoneamento agroclimático tem sua preocupação voltada ao macroclima, com o clima de um determinado município, que se será determinado pelas observações obtidas em pontos meteorológicos padronizados. Relembrando então, por que nós fazemos o estudo do zoneamento agroclimático? Aqui, ó, na nossa foto, aqui na figura do lado, a gente pode relembrar aí. É porque a gente vai conseguir saber qual que será o período de melhor hora para a gente fazer o nosso plantio, a nossa colheita. Então, aqui, ó, ele é dividido, aqui é o mapa do estado do Paraná. E esse zoneamento climático ele foi feito para a cultura da soja. Onde está verde será o período favorável para plantio, amarelo intermediário e vermelho desfavorável. Então, aqui a gente consegue fazer um planejamento, qual que é a melhor hora de se plantar.
assim, sabendo para cada região. Então, o zoneamento climático ele é muito importante para que a gente consiga fazer o planejamento da nossa produção. Vamos falar aqui agora sobre o nosso fórum. Diante do texto apresentado, vocês vão entrar nesse texto da Embrapa. Diante do texto apresentado, fazer uma resenha de 3 páginas digitadas em espaço 1,5 sobre a importância da água na produção vegetal, com ênfase em irrigação e drenagem. Então, aqui vocês vão citar o que é melhor, qual que é o desenvolvimento aí vegetativo e fazer uma resenha, tipo, por exemplo, um resumo ali do que vocês leram. Esse texto é um texto base, pode ser utilizado outros textos também, não tem problema. Aí vocês vão falar sobre a importância da água na produção vegetal. E a atividade prática de aprendizagem são alguns exercícios sobre lisímetro. Então, nesses exercícios, vai ser necessário utilizar a fórmula do lisímetro. A gente vai aqui, ó, o que a gente vai querer saber? Qual que é a evapotranspiração que ocorreu pelo lisímetro? Então, a gente vai ter a gente vai descobrir a evapotranspiração. Nós iremos ter o volume de água de irrigação em litros, o volume de água drenado, percolado após a irrigação em litros e a área do lisímetro. Jogando nessa formulinha e interpretando, a gente vai saber quanto que teve de evapotranspiração. E relembrando, também vai ter uns exercicinhos lá de ETR, que é a ETP vezes o coeficiente da cultura para calcular a lâmina líquida aplicada. Então, a lâmina líquida é igual a ETR, vai ser usada essa formulinha. Então, para atividade prática de aprendizagem, nós iremos usar essas 2 fórmulas descritas. Aqui eu trouxe alguns livros para vocês, que vocês podem estar lendo, ou também podem estar pesquisando artigos. A produção vegetal, tem imensos artigos sobre tudo que vocês quiserem procurar aí, vocês vão encontrar. Deixo para vocês o meu muito obrigado pela participação nessa nossa aula e até um próximo encontro. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, agora que depois dessa aula incrível, espero que tenha melhorado para vocês, né? Tenha agregado bastante os conhecimentos de vocês. Eu estava aqui acompanhando a aula também, consegui aprender bastante, reforçar meus conhecimentos. Conhecimento nunca é demais, gente. É sempre bom estar procurando aprender um pouquinho mais dos assuntos que vocês gostam. E é muito importante, gente. Bom, eu vou reforçar, né, que vocês assinem a lista de presença aí, né? Eu mandei no chat aí para vocês. Não se esqueçam de preencher, né? Nome, RA, o curso de vocês, qual que é a avaliação, o que vocês acharam da aula, se tem alguma observação, que a gente sempre está de olho, tá, gente? E, bom, eu vou estar me despedindo de vocês agora, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula tanto quanto eu aproveitei aqui, achei muito boa, muito produtiva. E até uma próxima. Tchau, tchau.